Olá pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira aqui com o nosso podcast Que Diz a Lei. E hoje, assim, tenho uma honra de dividir aqui a mesa com o meu amigo aqui, o professor Doroteu. Se apresenta para o Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no podcast O Que Diz a Lei. Eu, professor Doroteu, professor de Ciências Sociais, professor do Ensino Público, é uma honra estar nesse momento aqui para a gente poder compartilhar o nosso conhecimento aqui com o nosso entrevistado, juntamente com o advogado Alex Brito. Então, eu só tenho a agradecer. Pessoal, como eu venho falando para vocês aí, eu falo das nossas propagandas antes aí, tá? Nós temos patrocínio aí, o patrocínio da TV aqui. Essa TV que vocês veem aqui em todos os nossos podcasts é cedida pela Matilha, tá? A Matilha é uma empresa especializada em MC, em gravações. Procure eles aí no nosso Instagram que vocês estão encontrando aí. Eles são responsáveis por estar dando uma força aqui no geral, aqui, inclusive o Tom, representante da Matilha, está aqui com a gente hoje, assistindo o podcast aí dos bastidores. E temos também, iremos iniciar também, como eu falei no podcast anterior, iremos iniciar um novo curso preparatório para a segunda fase do exame da ordem. E novidades aí para vocês. O Valdemir vai estar com a gente semana que vem, criminalista, advogado criminalista, o Master of the Law, tá? Vai ser um curso especializado em exame da ordem. Então, tudo aí, se tiver dúvidas sobre peças, sobre petições iniciais, sobre queixa-crime, vamos estar ensinando aí para você pegar aquela tão famosa e sonhada aí, carteira da OAB. E, pessoal, roda a vinheta aí. São alienada, de fora eu vejo tudo, eles de dentro não vê nada, segue o plano. A TV manipulando, o povo sendo enganado e o governo roubando a putaria, rola solta no Senado, no Congresso. E as palavras da bandeira hoje é desordem e regresso. Periferia é a mãe do povo brasileiro. Retornando aqui, estamos aqui hoje com um convidado, além de estar com a figura ilustre aqui, adorado por todos os alunos da escola, o Doroteu. Eu fiz uma live com ele na semana anterior, semana passada, e o Doroteu aí bateu ali no número de visualizações lá, maravilhoso. Os alunos falaram dele em sala, eu dei aula, os alunos falaram da performance dele no nossa live. Ele vai participar do podcast, mas hoje está como convidado, porque quem não conhece ele vai estar com a gente, trabalhando com a gente no podcast próprio, né? Se Deus quiser, nós temos aí um projeto que vai dar início agora, que talvez o nome seja Interação Cast, né? Aí vai depender da gerência, de todo o contexto aqui do podcast, das agências, decidir se realmente vai ser esse tema, esse título, que é algo que eu quero muito, tendo em vista todo o meu histórico nas redes sociais, que eu já trabalhei em criação de blog, conteúdo digital, e tenho certeza que ao lado do nosso amigo aqui entrevistado, Ramon, que é o cara do carisma, é o cara dos entrevistados, é o cara da mídia, nós temos tudo para dar certo aí nesse novo projeto. Então, pessoal, o doutor falou aqui que ia depender da gerência. Todo mundo sabe que eu estou aqui na VB, faço parte da cúpula da VB. Mas sabem quem manda na VB aqui é a pessoa que está ali atrás, né, Vera? A Vera manda aqui na VB. Então, assim, vai depender muito do bom gosto aí da Vera. Brincadeira, Vera. Aproveitando essa deixa para dizer que a Vera está estreando aí um podcast dela, tá? Cara a cara com Vera, né? Cara a cara com Vera Reis. Cara a cara com Vera Reis. Gente, vai ser um podcast daqueles que você nem imagina. Vai falar sobre família, falar sobre temas aí político e, acima de tudo, vai falar sobre sexualidade aí. A Vera trazendo coisas novas aí. E aqueles que nos entendem aí, brinquedinhos aí que eu tô sabendo que vai aparecer no podcast. Então não deixe criança na sala, né, Vera? Brincadeira, pessoal. A Vera vai falar melhor com vocês sobre isso daí. E agora, pessoal, para começar agora o nosso podcast aqui, já passamos todas as propagandas, estamos aqui hoje com a figura ilustre lá do Grajaú, tá? Estamos aqui com Ramon Rosa, um dos repórteres da... Se apresenta pra gente. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, tá bom? Realmente estou muito lisonjeado, muito feliz de estar aqui nesse podcast. Muito prazer, eu sou Ramon, né? Residente aí, moro no Grajaú, lá no Jardim Lucélia, extremo da Zona Sul de São Paulo. Por vocação, nasci jornalista, né? Então, desde 2019, tenho aí exercido a função, né? Cobrindo algumas matérias e principalmente no Grajaú Tem, né? Quem é da região do Grajaú, não só do Grajaú, mas ali
entornos conhecem o Colégio UTEM. Então hoje estou como jornalista, repórter do Colégio UTEM, também estou como cinegrafista da Rede Record de televisão. O que é uma complicação, brincadeira. Gente, gostaria também de chamar a atenção para uma coisinha hoje. Hoje não estamos aqui com a Stephanie, que era a parte técnica, tá? Então qualquer erro aí de gravação, qualquer erro de imagem, nós direcionamos aí para uma pessoa que está vindo trabalhar com a gente, a Gabi, que vocês viram no podcast à tarde, e o Tom hoje está com a gente na parte técnica. Então, Stephanie, observa bem aí o vídeo, você vai fazer a edição aí, e se tiver erro pode reclamar com eles, tá? A Gabi está vindo trabalhar com a gente, e o nosso amigo Tom faz parte da matilha aí, ele está com a gente hoje na parte técnica aí. Vamos lá, Ramon. Para começar a nossa entrevista, primeiro ponto aí, cara, você sempre fala sobre direito, já falamos sobre direito, sobre estética, falamos também, entrevistamos MCs aqui, agora repórter é a primeira vez que estamos entrevistando aqui. Para a gente passar aquele panorama para o pessoal de casa, a profissão de repórter, por que repórter? O que você viu nessa profissão? Quanto tempo tem que estudar? Se é uma profissão interessante para os jovens que estão entrando no mercado hoje? De repente, assim, nós trabalhamos com o terceiro ano na escola e faz que o jovem começa a ter aquela ideia, o que eu vou fazer de faculdade, o que vai ser do meu futuro? Repórter, é uma profissão interessante? Olha, é uma profissão muito interessante, né, por conta... sempre o mundo é baseado em notícias. Desculpa, repórter, jornalista. Jornalista. Ok. O mundo é baseado em notícias, né? Então, por exemplo, acontece uma guerra lá do outro lado do mundo, nós aqui só ficamos sabendo graças à mídia, graças às notícias. Então, tudo é baseado em notícias. Eu quero saber de alguma coisa, eu vou procurar hoje na internet, né, mais fácil, ligo a televisão, enfim, os meios de notícias, então tudo é baseado em notícias. Então é uma profissão o qual se a pessoa tem que gostar, né, não basta só nascer com o dom da comunicação, não, a pessoa tem que gostar. É uma profissão que, dependendo do caso ali, você pode criar muitos inimigos, mas se souber trabalhar, você também ganha muitos amigos, entendeu? Tanto da parte positiva quanto da parte negativa. Então é uma profissão que tem que ter coragem, né? Exige coragem, isso é fato, e abrange muitas áreas, né? Às vezes a gente fala jornalista, pensa que é só televisão, só, né, âncora. Não, jornalista também tem a parte da redação, tem os bastidores, né? Então quem gosta de escrever, quem gosta de se comunicar, é uma profissão que realmente tem futuro, viu? Bom, uma das questões que hoje em dia a gente discute bastante é em relação às mídias sociais, às redes sociais, e querendo ou não, o jornalismo, aquele que a gente costumava ver no passado, da televisão tradicional, rádio, jornal impresso, foi substituído pelas plataformas digitais. Ramon, até que ponto o jornalismo ele pode se adequar e se adaptar a essa realidade? Será que o jornalismo será substituído pelo celular? Porque afinal, qualquer um hoje em dia pode ser um jornalista, pode ser um repórter, um cinegrafista, desde que esteja numa situação, né, e ali começar a gravar no seu smartphone. Até que ponto o jornalismo ele vai conseguir se manter nesse atual cenário tecnológico que nós estamos vivendo? Então, como você disse, hoje em dia tudo é no celular, né? Você pega, você quer uma notícia, por exemplo, os próprios telejornais, eles quando vão no final dos seus programas, eles remetem para as suas redes sociais, né? Então hoje realmente é tudo online, podemos assim dizer. Então sim, eu acho que no futuro já está fraco, né? Hoje são poucas pessoas que assistem televisão. São poucas pessoas que falam assim, eu fiquei sabendo tal coisa porque eu vi na televisão. Né? Eu fiquei sabendo de tal coisa porque eu vi na internet. Eu vi e em compensação, aquelas mesmas pessoas que assistem lá o canal X, hoje seguem o mesmo canal no YouTube, né? Chega a notificação quando tem algo novo. Então, eu acredito assim, já estamos chegando no futuro, por assim dizer, mas a tendência é que diminua, né? Sim. Mas assim, eu acredito que não vai acabar. Acabar, acho que não acaba não, na minha opinião. Mas a tendência já está grande, né? Que aumente mais ainda a tecnologia. Aproveitando a deixa aqui do Doroteu, com essa evolução da tecnologia, com essa expansão que ganhou a tecnologia, o Instagram, o Facebook e assim por diante,
vemos bastante fake news. E fake news é base para falsas denúncias, que nem já houve vários massacres. Estou dizendo massacre, ameaça, mas mortes mesmo, acusações falsas em cima de fake news. Você já trabalhou em algum caso que depois transformava uma fake news? Ou era fake news? Olha, eu nunca trabalhei porque eu tomo bastante cuidado, né? Por conta do Grajaú Tem hoje está com mais de 13. Não, na verdade a pergunta é o seguinte, às vezes a gente vai com convicção que aquilo é verdade. Isso. Porque às vezes a história é aquela questão que eu geralmente falo no meio jurídico. Uma mentira contada por vários se torna uma verdade para aquele insano. Então, assim, algumas vezes já pegou um caso que quando foi ver era uma fake news? Não, eu nunca presenciei porque eu particularmente, né, já chego, que nem por exemplo, uma história, como você falou, cada um fala a versão. Então a gente toma bastante cuidado com o que nós vamos noticiar. Com que hoje uma simples postagem que eu faço, por exemplo, nos meus status do WhatsApp, já aquilo lá repercute, pessoas tiram print, compartilham. E aí eu posso acabar sendo, né, um propagador de uma fake news, se eu não tomar cuidado. Então eu tomo bastante cuidado desde do mais simples até o mais absurdo, e antes de publicar, antes de comentar, antes de perguntar para alguém, ou fazer qualquer tipo de publicação, ou até mesmo ir lá fazer alguma cobertura. Eu sou obrigado a começar já naquela parte que o público, que o pessoal que assistir ali vai olhar, principalmente a Vera, vai olhar e vai começar a fazer aquela cara que ela está fazendo. A pergunta que eu vou fazer para você, Ramon, a partir de agora, posso provocar? Claro! Estamos vendo que a fake news hoje é um meio de comunicação errado, errôneo e bem claro no meio da mídia. E os políticos usam muito disso. Hoje, no Brasil, as eleições estão sendo feitas com base em fake news? Você disse que podia. Hoje, o sistema que nós vivemos, né, esse sistema político, é um sistema que realmente as pessoas não confiam, é difícil de se confiar. Eu acredito que desde o momento em que um político chega em uma rede nacional, chega para fazer a sua campanha, né, e ele promete algo em que nós sabemos, nós temos a convicção que aquilo não vai acontecer, automaticamente nós já concluímos que aquilo é uma fake news. A gente convê que os políticos são amparados em valores históricos, valores assustadores. Então, para a gente que é simples, espalhar uma fake news já é fácil. Imagina um cara que hoje ganha na faixa de 30, 40 mil reais e ainda tem ajuda parlamentar, tem carro, ganha passagem de avião e tudo isso aí. Imagina um cara desse, é muito fácil, ele tem uma equipe que cuida disso. Hoje em dia, os nossos governantes usam de fake news para conquistar o povo. É lógico, a fake news já era antiga, porque o simples fato de oferecer uma cesta básica e não dar uma cesta básica é uma mentira. O simples fato de for arrumar aquela rua e não arrumar já é uma mentira. Só que essa mentira hoje se transformou na internet. Hoje, nossos governantes usam esse poder que tem, essa força que tem, para espalhar a fake news? Com certeza. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Essa é a nossa realidade. Eles usam, isso é claro, que não falei. Sem fake news eles não conseguem fazer uma campanha, sem fake news eles não conseguem ali atrair um público, seja na internet ou onde quer que for, não conseguem atrair um público o qual eles almejam e por isso é mais fácil mentir, né? Isso que eu estou falando, eu não posso falar como um todo, né? Não sei, mas podemos dizer a maioria, né? Por assim dizer. E, enfim, é mais fácil ganhar com a mentira e depois fingir que está tudo certo, falar, eu não consegui cumprir, não consegui fazer, do que eu simplesmente agir com sinceridade, porque se eu agir com sinceridade, eu sendo político, poucas pessoas vão votar em mim. Isso é fato. Fazendo um pouco agora até advogado do diabo, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que entender que o político é aquele que vai tentar, né? E essa questão de tentar abre um pouco da brecha de que ele prometa coisas que talvez ele não consiga, né? A questão de tentar é, na verdade, mostrar para a comunidade e para aqueles que ele quer obter os seus votos que ele vai tentar e que ele está visando
ali as suas preocupações. E não necessariamente aquilo vai se acontecer, né? Eu acho interessante, eu como sociólogo, dar abertura a isso, porque dentro das questões sociais, uma delas é que você se sinta representado naquele ambiente que você tem as suas necessidades. Então isso, como a gente está no podcast até de leis e direitos, a gente sabe que leis existem bastante brechas, acredito também que você dá abertura, que o tentar possa prometer algo que talvez você não consiga, né? E aí talvez aumente ainda mais a dificuldade, o Alex, como jurista, como alguém especialista nisso, de você conseguir enquadrar a fake news, ou não. E aí? Como eu disse, eu não generalizo como um todo, né? Não tem como eu falar todos os políticos, toda a classe. Mas sabemos que nesse meio acontece isso é fato. Mas assim, como você falou, existe uma grande diferença entre mentir e tentar, né? Eu vou tentar fazer isso. Assim, o que está ao meu alcance, nós sabemos que envolve tudo muito dinheiro, né? Também não é simplesmente o querer dele, existem hierarquias, mas muitas das coisas as quais ele vive e vê ali a realidade, daria para cumprir, mas muitas vezes não cumprem, né? Ou os outros que às vezes se esforçam em cumprir, acabam sofrendo boicotes, como nós sabemos muito bem. Por isso não dá para generalizar, mas sabemos também que grande parte, alguns, eles infelizmente agem, né, de má fé. Ramon, eu pego às vezes em pequenos detalhes nas falas da pessoa, eu acho que é interessante você falar assim, não dá para generalizar todos. Então se não dá para generalizar o todo, aí eu sou obrigado a provocar, cara. Consegue me dizer o nome de político honesto? Alguém aí consegue me passar o nome? Pois é, complicado. Complicadíssimo, né? Consegue? Não. É bem complicado. Então, assim, vamos ficar na dúvida constantemente, porque a gente nunca sabe quem é fulano e quem é ciclano. Então, o cara pode prometer, pode até ser honesto. O difícil hoje é passar a imagem de uma política clara, de uma política justa. Porque, assim, uma das coisas que a gente vê claramente é hoje, já pegando, aqui todo mundo sabe que o meu podcast ele não é tradicional, ele não segue uma linha, ele vai para lá e para cá. Pegamos hoje como base o STF. Tá? Eu não sou a favor de certas coisas, também não sou a favor de outras. O devido processo legal é uma garantia. A Constituição, nossa Carta Magna, nos dá a garantia do devido processo legal. E vocês que são repórter hoje, e estão no dia a dia aí na luta, acompanhando os artigos do jeito que tem que acompanhar. O devido processo legal está sendo respeitado pela nossa autoridade no STF, na sua visão? Na minha visão, com certeza não, né? Por quê? Porque como nós estamos comentando, conversando, né? A prática é bem diferente. Isso aqui, como jurista. Toda e qualquer conversa que está havendo aqui é uma conversa de podcast. Não tem parâmetro legal e pessoal com pessoas de fora ou incriminatório. Então a Constituição nos dá base e direito nos artigos, no artigo 5º dela, para discutirmos o assunto de forma livre. Aí agora vamos continuar, porque o erro do processo. Não, isso é fato. Mas assim, realmente, né, como o senhor citou, é bem diferente mesmo, né? A prática, nós estamos ali na rua, né? Diariamente. Eu mesmo, particularmente, já quase sofri, como eu posso dizer, policiais. Eu cheguei numa ocorrência e policiais já tentaram me impedir de gravar, né? Aí tem todo aquele transtorno, né, de ter que apresentar a funcional. Eu tenho o meu distintivo também de jornalista, né? Então tem todo aquele transtorno. Ainda ser enquadrado em censura, estava censurando você, pedir um repórter, de fazer uma reportagem, um jornalista de fazer uma reportagem, censura. Eu vejo como censura. Entendeu? Aí no momento que eu falei para ele que eu estava ao vivo naquele momento, aí houve ali uma troca, desculpa e tal, e mudou toda a versão. Então, realmente, é complicado. O Ramon estava acompanhando, Alex. Tem live dele, no Grajaú tem, que bate 5.000 pessoas simultaneamente, né? Infelizmente, a gente sabe até mesmo como sociológico, né, sociólogo, as pessoas tendem a gostar daquelas notícias que são mais pesadas, que são notícias
que são hediondas. As pessoas gostam e se atraem àquilo, né? O Ramon já passou por exemplo, racismo dentro dessa profissão, que é uma profissão que, querendo ou não, você está aberto ao público, você está perante a autoridades, você está perante a todo tipo de pessoas, todas as ideologias, você está ali como alguém que está apenas para transmitir o conteúdo jornalístico. Você já passou por algum tipo de preconceito nesse tempo todo que você atua nessa profissão? Já, na verdade isso acontece, hoje não mais porque eu já me tornei ali conhecido principalmente na região, né, no meio também dos meus colegas de profissão, mas no começo foi bem difícil, porque eu não tinha equipamento, né, quando a gente está começando nós não temos uma câmera, não temos um microfone, tinha apenas uma credencial e um sonho, né, como eu digo. Então no começo ninguém dá nada para ninguém, entendeu? Eu chegava para fazer uma matéria jornalística, quem é você? Não pode entrar. E eu via os outros jornalistas, as outras pessoas entrando, e eles deviam pensar realmente, não sei se por conta da cor ou algo do tipo, mas não me deixavam às vezes adentrar num local específico para mim acompanhar o caso mais de perto, né? Então foi bem difícil, no começo foi bem difícil. Aí depois não, depois a gente ganha no crachá, a gente já chega mais identificado, aí até hoje às vezes acontece, aí quando o pessoal vê a gente chegando o paletó, né, no carro, colocando o paletó, pegando o microfone, depois já posicionando a câmera, aí já ganha mais, podemos dizer, respeito, né. Vamos entrando agora no outro ramo com você, avançando um pouquinho mais, tá? Nós estamos sabendo aí que você cobriu o caso Lana, certo? Quem não sabe qual foi o caso Lana, é o caso daquele garoto de 13 anos que induziu uma menina de 9 anos. Depois, para contar melhor o caso, o Ramon vai contar que você chegou a cobrir esse caso, certo? Esse foi um caso que eu cobri, foi até difícil, porque eu trabalho com criança, né? Eu também trabalho em escola e sou recreador, então eu vivenciar tudo isso foi um caso que mexeu comigo, mexeu muito com o meu psicológico, mas eu tentei ao máximo não transmitir isso para o público. O que aconteceu? Né? Eu estava na minha casa e chegou numa quarta-feira de manhã a notícia que na quinta-feira, que uma criança havia desaparecido na região. Nós recebemos na página muita informação que criança, cachorro, carro, um monte de desaparecimentos. Mas só que o caso da Lana foi um caso à parte, porque o teor da história, a menina saiu andando, desapareceu, não foi simplesmente uma adolescente que no seu momento de rebeldia saiu de casa. Então, quando nos deparamos com a idade dela, que era 8 anos, nós começamos a nos mobilizar. 8 anos? 8 anos. Meu Deus. Uma criança, literalmente uma criança. E o que eu faço? Eu pego, né, chegou a notícia para a equipe, coloquei nas minhas redes sociais, colocamos na página e começamos a acompanhar aquele caso de perto. Principalmente com as pessoas que haviam nos mandado as informações, que eram vizinhos dela. Falou, olha, então antes de tudo nós já sabíamos. Isso, fontes confiáveis. Antes de tudo nós já sabíamos a situação que aquela criança vivia, né, com 8 irmãos, com a mãe ali, que segundo os vizinhos, a mãe não dava tanta atenção para os filhos, o pai, há mais ou menos, não sei se um ano e meio atrás, foi vítima de como é que diz, de assassinado, né? Então é uma família totalmente desestruturada, fato. E a menininha lá, a Lana, desapareceu. Mas só que nós não estávamos entendendo muito bem o caso, porque cada um falava uma versão. E aí é onde entra o que nós conversamos no começo, o cuidado com a fake news, né? Porque nós temos muitas notícias de desaparecimento. Mas nós continuamos acompanhando e postando, né, na página. Aí exatamente uma semana depois, eu tinha chegado no meu serviço, né? Estava em casa, o helicóptero sobrevoando, o pessoal Ramon liga na Rede Record. Quando eu ligo na Rede Record, porque fui perto de casa, que encontraram um corpo. Você trabalha na Record também, né? Isso. Aí liga na Record. Quando eu liguei na Record, está o helicóptero já sobrevoando, já estão ao vivo, já tem equipe lá jornalística.
um monte de viatura, todo mundo mandando para mim na mão, tá passando muita viatura, pensei comigo, achar a Lana. Falei, achar a Lana. E infelizmente eu achei que aconteceu alguma coisa, quer ver? Não deu outra. E aí o BAT, né, anuncia que o corpo da menina aparentemente, que tinha uma criança no posto, aparentemente era a Lana. Rapidinho, liguei para a equipe do Grajaú Tem, falei, pessoal, a gente tem que ir, né? Fui lá, chegamos lá no local, me identifiquei como jornalista, entramos ao vivo, a população revoltada, sabe, um tio dela estava lá em prantos. Uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 Dá anos. razão. E aí eu comecei a adentrar no caso, né? E aí eu não consegui. Aquilo mexeu tanto comigo que eu inverti o papel. Eu falei com o meu cinegrafista, falei, assume o microfone que eu pego a câmera. E conforme ele pegou a câmera, eu comecei a perguntar para as pessoas. E, gente, era a Lana mesmo? Quem aqui tem um vizinho dela? E comecei a perguntar, né? Porque estava com o microfone lá na frente e não saiu áudio. E as pessoas começaram a me contar. Começaram a falar assim, Ramon, é a Lana que está lá, né? Porque tinha fita zebrada, só a polícia tinha acesso. Para preservar a cena no local do crime. Ele falou, é a Lana que está lá. Como é que vocês estão falando que é a Lana? Como vocês têm certeza que é a Lana que está lá? Aí veio um vizinho e falou, olha, é isso, começou a, né, a dar as características, porque acredito que ele tenha visto, não sei. E a minha missão ali, então, eu falei, porque até então eu não estava acreditando que era a Lana. Ou eu não podia, em nenhum momento na nossa live no Grajaú Tem, nós falamos, é a Lana que está aqui. Porque nós não, podia estar com a roupa que ela desapareceu, podia tudo. Mas eu ainda não tinha visto o corpo. Então eu não posso afirmar algo que eu não sei, por mais que está todo mundo falando. Inclusive nem os policiais me falaram isso, tá? Falei, então qual é a missão? Entrar lá e ver se é a Lana mesmo, né? Difícil, não ia ser fácil, porque só a Record estava com acesso lá no poço onde foi encontrada a menina, o corpo, e aí a Record estava com advogado. Nós não estávamos com advogado, nós não estávamos com nada. Mas mesmo assim eu vou tentar entrar. Então, de início, né, chamei o policial, falei, como é que está sendo o acesso da imprensa lá para dentro? Ele falou assim, olha, só com advogado, só a Record está autorizada a entrar. Ela levou a assessoria jurídica dela. Isso. Aí eu já fiquei assim, respeitei os policiais e continuamos ali. Eu não sei da onde, se bem que tinha muita gente, mas não sei da onde o tio da Lana veio. O tio da Lana veio e quis conversar conosco. E vamos entrevistá-lo. Se emocionou muito, falou a real situação que estava acontecendo e nem ele pôde ter acesso lá dentro até o presente momento. E começaram a chegar mais equipe jornalística. Começou a chegar o pessoal da SBT, o pessoal da Globo, né? O pessoal começou a chegar. Rádio, TV também e tal, só começou a chegar. Nessa chega, que fala com o policial e tal, liberaram o acesso para eles. Mas só que nós estávamos tão focados para conversar com o tio, que quando nós fomos ver, o pessoal já estava entrando. Aí tivemos que interromper a entrevista com o tio, se bem que ele já tinha, né, falado um bom tempo conosco. Isso. Obrigado, agora nós precisamos ir. E até então pegamos carona e conseguimos entrar, né, no local ali, onde era restrito até então. Só para contextualizar para o pessoal de casa, é uma região de comunidade, de baixa renda e rodeada por um matagal. Porque eu fiquei sabendo que esse corpo foi encontrado no matagal. É que é assim, o que acontece? É uma região que é uma comunidade, né? E nessa comunidade é uma rua. Então no fim da rua dá torres de alta tensão. Então lá não pode ninguém ficar transitando, não pode construir nada. Então é uma área bem isolada de tudo. Inclusive nessa área que a gente entrou, nós vimos de um lado os bairros. Dá para ver lá de cima assim, os bairros, porque é uma área isolada de tudo. O que deixa o cenário ainda mais sombrio. Mais sombrio, entendeu? No começo eles estavam falando que eram crianças que estavam brincando ali, achou o corpo da Lana, então dava-se a entender que se crianças brincavam ali, a Lana estava brincando também, a Lana caiu lá, mas impossível. Impossível criança brincar ali, porque que o local onde a Lana foi encontrada é um local que tem porta, tem que passar, assim, é um cercadinho. O acesso não é fácil, não é fácil o acesso. Ninguém vai lá, entendeu? E isso que intriga mais essa história. Enfim, aí entramos, né? Conseguimos ter acesso, então, ao local onde
estava a Lana, até então o corpo ainda não havia sido retirado do poço, e assim que nós entramos chegou o corpo de bombeiros, que era, eles queriam fazer todo o procedimento de retirada, né? E eu cheguei a olhar para dentro do poço, não vi nada demais, porque já estava à noite, né? Depois de mais ou menos uns 40 minutos que nós estávamos lá, foi retirado o corpo. Aí nós prometemos, né, para os nossos telespectadores que quando fosse retirado o corpo nós iríamos encerrar lá. Quantos dias o corpo já estava lá? 8 dias. 8 dias? Quarta, isso. Exatamente. Foi retirado na madrugada? Não, foi retirado por volta de umas 6h30, 7 horas da noite. Entendeu? E quando retirou o corpo, nós encerramos a transmissão, né? E eu me deparei com aquela cena que sai da minha cabeça, de olhar para o corpo, aquela tristeza, aquela criança, e decomposição já estava bem fechado, já estava bem, né, maltratado. E enfim, não reparei, apenas olhei, não queria ter olhado, inclusive, vi aquilo e ali encerrou aquele momento do meu trabalho, né? Só que nós não esperávamos que ia ter tanta repercussão aquele caso, que nós que estamos na linha de frente, chega para nós, né? Acabou chegando então as notícias, as coisas que a Lana, né? Por exemplo, é um caso que revolta. A pergunta que eu tenho a fazer a você, até o pessoal aqui se expressar, é o que sente um pai de família, um homem, quando se depara com uma coisa tão abominável dessa, uma menina de 8 anos. É revoltante, nós estamos ali na linha de frente, né, acompanhando, vendo aquilo tudo. Eu particularmente, como eu falo, né, eu tento entrar no personagem, né, para ficar apenas ali no profissional, mas é muito difícil, é revoltante. Ainda mais quando, né, eu ali ao vivo, jamais eu expressar minha opinião, mas quando nós desligamos a câmera, inclusive no ao vivo teve partes que precisou até ser cortadas, não sei, que eu me emocionei, mas quando desligou a câmera, a gente dá vontade de, sabe, de chegar lá, que nem tinha um tio, falou assim, me fala a verdade, me fala o que você sabe, me fala como é que era a mãe dela, ela se relacionava com alguém, sabe? Então, assim, a gente é muito revoltante, eu particularmente, isso me fez muito mal, né? Essa matéria me fez muito mal, porque, como eu disse, eu trabalho com crianças, né? E depois a realidade, no dia seguinte, as pessoas comentando, até hoje, Ramon, ouvi lá a sua matéria no Brasil Tem sobre a menina. Então, assim, toda vez que toca nesse assunto, bate uma tristeza, dá uma revolta, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ainda mais de uma criança inocente que já vivia uma situação complicada e perder a vida dessa forma. O doutor Alex, ele abordou agora uma situação em relação à jurídica, sobre a questão do abandono de incapaz. Eu, como professor de educação pública, passei por uma situação, algumas, de crianças que sofreram abusos de diversas naturezas. Uma das que mais me chocou foi de uma menina de 11 anos de idade, isso foi ano passado. Eu costumo sempre conversar com os meus alunos, chamo para ter um papo, para entender um pouco da sua realidade social, e nisso eu observei que essa criança tinha marcas, na região dos pulsos, era uma criança descuidada, uma criança que vinha com roupas repetidas, mal lavadas. O que eu percebi? Essa criança, ela estava passando por algum tipo de violência, estava passando por algum tipo de agressão. Foi então que eu comecei a conversar com ela. Uma criança de 11 anos, sem nenhuma vontade de viver. Foi isso que ela me transmitiu. Foi algo tão assim chocante para a minha pessoa, eu que sou um professor de 22 anos, assim como o Ramon, somos jovens, isso me machucou muito, até comecei a chorar. E eu estava numa sala com crianças, eu tive que virar o rosto, para que aquelas crianças não observassem o professor, uma figura de alguém que transmite confiança, estava ali chorando. Foi algo que me machucou muito. E em relação a isso, a gente encaminhou a nossa autoridade, no caso a nossa coordenação pedagógica, e esse caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar, porque essa criança
ela é uma potencial vítima de violência que vai ser cortada bissexual e o principal suspeito seria o padrasto dessa criança. Então, é aquilo que nós já discutimos e a gente fala todos os instantes. Eu falo isso para os meus alunos. A violência sexual, em sua boa parte, acontece por aqueles que deveriam nos proteger, deveriam proteger as crianças. Então, esse é um relato muito claro de uma menina que está passando por violência, foi encaminhada para o Conselho Tutelar, a polícia, o Ministério Público entrou nesse caso, né? Então, são casos como esse que eu tenho certeza que todo o corpo docente, o magistério, sabe que a gente presencia todos os dias e que a gente tem que fazer vista grossa, tá? E quando eu falo vista grossa, é tentar não colocar a realidade daquelas crianças que estão no cenário de pobreza, no cenário de desigualdade social e no cenário de criminalidade. Então a gente acaba tendo que fazer uma vista grossa para não deixar aquele mal entrar na gente e assim a gente se contaminar por essa realidade que é muito triste. Isso representa a falta, a ausência do poder público. Só uma pergunta só para a equipe técnica, que é a pergunta que até detesta que eu faço aí. A equipe técnica estão nas câmeras principais, né? Estão na principal por enquanto, né? Ok, só para a gente poder alinhar aqui direitinho, eu ter a visão aqui da questão geral aqui da mesa. Dando sequência, já vamos tornar já as perguntas, dando sequência, uma das dicas que eu dou para todas as pessoas que trabalham com criança, adolescência e por diante. Falsa denúncia. O abuso existe, a violência existe, o crime existe, a capacidade da maldade das pessoas existe, mas tem aquelas pessoas também que fazem a denúncia, a falsa denúncia, dificultando o trabalho da polícia, dificultando o trabalho do judiciário, dificultando o trabalho dos advogados, porque quando encontramos um menor de idade, uma criança ou uma mulher, na Lei 11.340, Maria da Penha, quando encontramos aí, no caso, a gente às vezes duvida, por quê? São 80% de denúncias falsas no Brasil. Nossa, 80%. Como você que a autoridade pega um caso, investiga um caso, sendo que o índice é tão alto, muitas vezes é porque, quis prejudicar meu marido, quis prejudicar fulano, denúncias falsas. Então, tomar muito cuidado com isso. Existe a violência, vamos valorizar as pessoas que realmente sofrem violência. Mas hoje em dia está difícil acreditar em alguém, sendo que as pessoas estão tirando proveito dessas situações que a lei mesmo libera para a gente, para a pessoa agir de forma errada. Então, devemos tomar muito cuidado com falsas denúncias. Certo? E isso acaba sendo um reflexo um pouco da natureza do ser humano, que é má, né? A natureza do homem é gostar da maldade, da crueldade. Então a gente vai ver que mesmo nesse tipo de situação, há pessoas que usam mecanismos que deveriam ser de proteção para as vítimas para poderem se beneficiar. Então elas usam esse tipo de acusação, calúnia, difamação para prejudicar aquelas que ela não gostou, que ela tem algum tipo de desentendimento no seu ambiente social e acaba usando isso para prejudicar. É a mesma coisa de assédio, né? Assédio que muitas mulheres são vitimadas e que é uma realidade, tá? Que a gente tem que combater, só que infelizmente há mulheres que usam desse mecanismo para prejudicar, acusar, e isso acaba dificultando ainda mais o trabalho das investigações, das autoridades, como bem disse aqui o Alex. Okay. Vamos lá, dando sequência no nosso podcast agora, vamos para a nossa terceira parte já. O tempo passou. Quanto tempo temos de podcast aí aqui? Mais ou menos. 48. Já? E eu falei que esses são 40, 50 minutos de podcast. Nem começamos, nem esquentamos ainda. Tem outro caso também ocorrido no Grajaú, que foi daquele rapaz que é policial e tirou nele. Tem como você narrar pra gente? Gustavo. Estamos na câmera principal, tá? Ok. Então, o caso do Gustavo foi um caso também muito complicado, por conta que o Gustavo era um jovem que também morava no bairro e, por coincidência, tudo aconteceu no dia que a Alana desapareceu. Meu pai. Foi tudo de uma vez. Então, o caso do Gustavo foi na madrugada do dia 12 para o dia 13, né? E a Alana desapareceu no dia 13. Enfim, então, por conta do Gustavo morar no bairro,
eu trabalhei, né, na escola ali do meu bairro também, então eu tenho bastante alunos, tenho muita gente conhecida, né? Eu gostava da região. Quando eu acordei no dia 13, que eu fui olhar as minhas redes sociais, tinha bastante mensagens de luto nos stories, né, nos status do WhatsApp, e eu reconheci ali que era o Gustavo. Eu não tinha mais contato com o Gustavo, né, como eu tenho com outros alunos, mas sabia quem era aquela pessoa. Eu falei, cara, o Gustavo faleceu, o que seria que aconteceu? E todo mundo postando suas mensagens de luto. Aí o que mais chamou a minha atenção, até então eu havia pensado que foi uma morte, algum acidente, algo do tipo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que em algumas postagens as pessoas colocaram a foto do Gustavo junto com a ex-mulher dele, uma foto dos dois juntos, e uma frase do Racionais, aquela música dos Racionais, que a confiança é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. É uma dica, né? Bem Então, clara. Aí eu pensei comigo, eu falei, ué, será que essa menina matou o Gustavo? O que está acontecendo? Aí o meu instinto jornalístico já começou a apitar. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, não foi uma simples morte, que as pessoas estarem postando isso. E eu comecei a perguntar, comecei mesmo, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com o Gustavo? O que é isso? O que ela fez com ele? E a maioria das pessoas não me respondiam, porque nem elas sabiam de fato o que realmente tinha acontecido. Até que uma das pessoas mandou uma mensagem para mim e falou assim, Ramon, aconteceu assim, que ele brigou com essa menina e ela chamou a polícia para ele e a polícia acabou atirando nele. Eu falei, gente, essa história tem mais ou menos. Simples demais. Eu falei, está muito simples, nada acontece dessa forma, né? E então eu comecei a me adentrar no caso, e comecei a ficar atento ali. Daqui a pouco, colocaram uma publicação que a família gostaria de envolver a imprensa, que eles iam fazer uma manifestação pacífica em prol da vida do Gustavo, que não concordava com o que aconteceu. E pediram ajuda de alguém que trabalhava na imprensa. Falei, aqui estou, né? Me coloquei à disposição da família, entrei em contato com uma prima do Gustavo, falei assim, olha, estou disponível, né? Se você quiser qualquer ajuda da imprensa, né? Ramon, por favor, a gente precisa muito da sua ajuda. Você consegue mandar para a Record? Eu falei, consigo, vou passar o seu número para a redação de jornalismo e passo o número deles para vocês. Aí conversei com a Record, falei, tem um caso assim, 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 vai ser uma boa pauta para vocês. A Record aceitou e fiz a ponte, né? Até então eu tinha deixado nas mãos da Rede Record, mas eu não esperava que a família contava realmente com a minha pessoa ali naquele caso. Passou-se o tempo, né, no fim da tarde, eu fui adicionado em um grupo do WhatsApp, onde estavam todos os familiares do Gustavo, os amigos do Gustavo, pessoas que moram na região, um grupo ali com bastante pessoas. E o pessoal falou, estamos colocando aqui o jornalista Ramon e tal. Falei, eu vou então entrar nesse caso. A família está confiando no meu serviço e é isso que eu vou então fazer. E então entrei no caso do Gustavo e comecei a acompanhar. E eles haviam marcado a manifestação, né, aquele mesmo dia, 5 horas da tarde. E eu falei, estarei presente lá. Acionei a equipe do Grajaú Tem e nós fomos, né? E aí eu tenho, isso daqui que eu vou até mostrar para vocês, eu tenho esse distintivo, né? Eu tenho esse distintivo, né, de jornalista. E o que eu fiz com esse distintivo? Coloquei, quando eu vou fazer matéria policial, eu coloco, né, para me identificar como jornalista, e entrei no caso do Gustavo. Quando eu cheguei no local onde ia ser a manifestação, onde estava acontecendo a manifestação já estava acontecendo. Quando a família me viu, me reconheceu, eu não conhecia a família antes disso, não, assim, não tinha amizade. A família chegou o jornalista. A Rede Record já estava lá, com o helicóptero, com a equipe ao vivo no Cidade Alerta. E aí, água, pode ser? Pode ser, obrigado. E já estava e eu ainda entrei, né, no local, pedi licença para as autoridades, né, para os policiais, que já estavam posicionados para caso acontecesse algum confronto, mas os policiais estavam respeitando a manifestação e os manifestantes estavam respeitando os policiais. E eu fiquei no meio disso tudo. Eu fiquei no meio dos policiais e dos manifestantes, né?
E comecei a fazer ali meu trabalho de filmagem, e depois chegou o pessoal com o microfone, eu entrei no caso, entramos ao vivo. Posso ver o distintivo? Pode ver sim. Né? Entrei no caso mais a fundo, porém, eu não imaginava que eu ia ser ali a pessoa que iria intermediar o caso. Daqui a pouco, os policiais me chamaram. Falaram assim, Ramon, vem aqui. Pelo nome, tá? Pelo nome. Ele já me conhecia, né? Me chamou pelo nome e falou assim, a gente quer conversar com alguém da família. Você chama lá? Aí, corri lá do outro lado, no meio do fogo cruzado. Corri na família, falei, olha, os policiais têm que conversar com algum de vocês, né? Não, mas a gente não vai conversar, claro, eles estavam com medo e tal, relutantes. Não queriam conversar com os policiais. Falei, não, vamos lá, pra vocês entenderem, né? Eu vou mesmo acompanhar o caso de vocês, eu acompanho a conversa, se eu preciso eu gravo. E aí foi a tia do Gustavo, um outro rapaz, acho que é parente dele também, conversar com os policiais. Então eu peguei e levei os dois lá para conversar com os policiais. Eles entraram no consenso, né? Conversaram e a família, representando os manifestantes, se propôs a acabar ali naquele momento com aquela manifestação. Porém, eles exigiram, é que agora me fugiu o nome, do responsável pela Polícia Militar. Eles exigiram conversar com o responsável, né, da Polícia Militar. O delegado, o capitão, responsável pela Polícia Militar. Isso, do estado de São Paulo. Vocês verificam para mim aí o nome dele, responsável qual pela a época aí? Qual era o cargo? Ele... Coronel da Polícia. Coronel ou coronel? Ele é... Passa o cargo. Comandante-geral da O Polícia. comandante, isso. Comandante-geral da Qual Polícia foi a Militar. data? Qual foi a época? Que a família... Deixa eu correr, só para poder fazer a pesquisa. Foi... 3 semanas atrás. Não, eu faço para pesquisar o nome do rapaz, mas tudo aconteceu isso, há mais ou menos umas 3 semanas atrás. Ramon, teve uma acusação muito grave relacionada a esse caso, é que depois que essa vítima, quando eu falo vítima, ainda é tudo uma questão de análise que está sendo averiguada, essa vítima, esse rapaz que teria sofrido esse disparo, ainda estava vivo, isso eu escutei de pessoas que moravam ali, ainda estava vivo quando a equipe de SAMU, de socorristas, chegaram. No entanto, isso supostamente aconteceu e foi me dito que esses socorristas, antes de atender imediatamente aquela vítima no chão, vitimada por aqueles disparos, houve uma conversa entre os policiais e esses socorristas. E isso aumenta ainda mais a ideia de que houve um suposto cenário de violência policial e que esses socorristas, ao conversar com esses policiais, não teriam prestado socorro e teriam ficado lá numa espécie de enrolação no tempo até que o corpo entrasse e chegasse ao óbito. Isso aqui é o que foi dito por aquelas testemunhas, por aquela vizinhança daquela região. Eu não sei se é verdade, gostaria de saber se você tem algum posicionamento jornalístico a respeito disso, porque se isso for verdade, nós temos aí realmente um cenário, uma fatalidade que acontece nas regiões periféricas, que é a violência policial. Antes do Ramon responder, eu gostaria de deixar bem claro aí para o pessoal que está em casa, ok? Como o professor acabou de falar agora, assim, são suposições, ok? Então, assim, não estamos afirmando ocorreu isso, ocorreu aquilo, então estamos aguardando aqui o retorno do Ramon, a fala do Ramon, e vou ressaltar a vocês, a nossa conversa está protegida por artigos da Constituição, mais especificamente o artigo 5º da Constituição, para que não haja aquela controvérsia, o professor falou contra o policial, falou contra o socorrista. Não é o caso. É o caso, disse-me que houve no momento, e o professor está expressando aquilo que foi ouvido, que na realidade não é, no caso, não é segredo para ninguém, se tornou de forma pública, então não é uma opinião dele diretamente, ele está expressando aquilo que ele leu e ouviu, certo? Supostamente. Fica à vontade. Então, eu vou responder a sua pergunta.
Terminou ali a manifestação, conseguimos entrar no consenso, a família foi para um lado, o policial apagou o fogo, aliás, a equipe do Corpo de Bombeiros, trouxe a determinação, aí foi daí que eu fui conversar com a família. Né? Sentei e conversei com a família, eu falo, quero que vocês me falam, isso, cara, isso mesmo, apagou aqui. Apagou. Mas depois nós vemos. Isso, o comandante, né? O Cássio de Araújo Freitas, exatamente. Aí a família exigiu, né, nessa conversa, conversar com o responsável, né, pela polícia militar. Enfim, aí o que aconteceu? Terminou ali a manifestação, eu fui conversar então com a família. Falei, vem aqui pessoal, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar e vamos entender o que realmente aconteceu. Preciso entender para me dar continuidade no caso. Então foi me dito, né, toda a história que o Gustavo, ele foi levar ali a pensão da sua ex-mulher, ele acabou se desentendendo com ela, tá? Segundo informações, ele tinha um bom relacionamento com a sua ex-mulher, né? Eles tinham um convívio ali, mas nesse dia específico, ele foi levar a pensão e eles acabaram se desentendendo em uma discussão. Feito isso, ela chamou a polícia militar, acionou a polícia militar, né? E o que mais me intriga, o que não dá para entender... Ponto de interrogação. Isso, o ponto de interrogação, para que tanta viatura? Tinha muita viatura. Tinha muitos policiais para uma pessoa só. Ok? Então, continuando. Ela acionou a polícia militar. Ao chegar à polícia militar, o Gustavo, acredito que estava alterado, não sei. O Gustavo ali começou a discutir, né, segundo informações, e os policiais foram para cima do Gustavo. Ao ir para cima do Gustavo, nós entendemos que eles iriam agir o procedimento, imobilizá-lo, algemá-lo, levar preso por desacato, tudo, menos chegar às vias de fato, que é atirar. E então, um grande tumulto, tem até um vídeo, uma grande movimentação, tudo, um tiro foi disparado, que foi o tiro que foi disparado contra o Gustavo, né? Deu-se a entender no começo que o Gustavo estava armado, mas o Gustavo não estava armado. O Gustavo não estava armado. E aí, qual que é a versão da polícia militar? Que o Gustavo tentou retirar a arma da policial que atirou nele e por isso eles foram e atiraram nele. Mas por quê? Vamos supor que o Gustavo, né, foi muito bem citado, nós não podemos afirmar nada, uma que eu não estava lá e não vi. Mas vamos supor que o Gustavo realmente tenha tentado retirar a arma do policial, ou da policial, enfim. Por que o treinamento... Eles são muito bem treinados. Eles não usaram treinamento para não deixar o Gustavo chegar a esse ponto. Por que antes disso tudo não imobilizaram o Gustavo, não deixaram o Gustavo, não sei, mas evitassem que esse tiro ocorresse. Entendeu? Porque o que Deus entender é que foi o Gustavo que tentou atirar, não. Foi a policial que atirou no Gustavo. E aí tem a parte, né? Tem a parte da omissão de socorro, né? Que a família... O parte da autoridade. Das partes das autoridades, a família cita muito bem, que o Gustavo ficou agonizando no chão, a família ficou clamando por socorro, pelo amor de Deus, né? E os policiais nada fizeram, né? E aí ele agonizando, chegou o SAMU e nada também fizeram, e o Gustavo infelizmente deu a óbito ali na rua mesmo. Ramon, nesse caso, inclusive nas suas redes sociais, no seu Instagram, eu vi que você entrou numa polêmica com o apresentador José Luiz da Atena, né? Que tem a ver com esse caso. E assim, eu fiquei um pouco em dúvida. Como foi essa polêmica com o apresentador José Luiz da Atena, da Band? Então, acompanhando o caso de perto, em nenhum momento houve as provas que o Gustavo fez aquilo. Então vamos trabalhar, né, em cima do que nós temos. Eu estou na minha casa, ligo a televisão, acredito que no dia seguinte, 2 dias depois, não lembro, e o Datena, ele está afirmando que o Gustavo retirou a arma do policial. Eu falei, gente, o Datena não está fazendo isso, ele é um profissional, eu não acreditei naquilo que eu vi. Porque o Datena, inclusive no enunciado, né, tá lá, jovem morre após tentar retirar a arma de PM. Ninguém tem provas que o Gustavo tentou retirar tirar a arma do PM.
Entendeu? Então o Datena começou a afirmar, e começou a falar que é isso mesmo, que é o procedimento correto da polícia, o que ele queria que a polícia fizesse, ele tentou retirar a arma e tal. Mas ele não sabe da verdade, ele não sabe o que aconteceu. Ele não ouviu a versão da família. Ele pegou a policial, a delegada, só. A família, conversei com a família, falei, mas a equipe da Rede TV veio aqui, conversou com vocês, o pessoal da Band. Não foi atrás da família. Então não ouviu os dois lados da história. O jornalismo é isso. É você ouvir os dois lados da história e mostrar o que de fato está acontecendo. Porque é muito fácil eu chegar em rede nacional e dar a minha opinião. Então essa foi a minha indignação. Por quê? Porque é só mais um, então. É só mais um negro da periferia que perdeu a sua vida e simplesmente é mais fácil acusá-lo de ter feito algo. Uma coisa eu gostaria de deixar claro aqui, eu não sou contra a polícia. Eu não sou contra a polícia, porque se eu fosse contra a polícia, eu não trabalhava com um hospital do câncer. Entendeu? Não sou contra a polícia, mas eu sou a favor da verdade. Então, assim, se realmente o Gustavo retirou a arma do policial, ou tentou retirar a arma, enfim, que seja, o que precisa de provas? Cadê a impressão digital do Gustavo no revólver? Então, você tentou, ele encostou na arma, não tem impressão digital. Todos os policiais, inclusive foi essa indignação com o Datena, entendeu? Porque o Datena não citou isso também. Todos os policiais têm suas câmeras acopladas nas suas fardas. Sempre quebra. Entendeu? Mas não é possível, aquele tanto de policial que tinha lá, todas estavam quebradas. Não deu nada com os policiais, mas quebra. Então, também não E tem. lembrando que a Polícia Militar agora saiu uma resolução de que ela vai punir aqueles agentes que não estão com suas câmeras ligadas em serviços administrativos, né? Sobre isso, Ramon, a gente tem o outro lado. Agora, novamente, fazendo um pouco do advogado do diabo, nós temos outro lado que eu também escutei e que também está na região do supostamente. Eu escutei que esse rapaz que foi vitimado por esse disparo da arma da policial, ele já tinha um histórico de violência contra a mulher e inclusive teria uma medida protetiva em relação a esse relacionamento que ele teria tido. E aí, foi dito também que ele foi dar essa pensão na madrugada. Alguém que vai pagar a pensão na madrugada, que tem a medida protetiva, não poderia apenas fazer uma transferência de dinheiro? Isso não aumenta ainda mais a narrativa policial de que ele realmente seria um agressor de mulher? Assim, então, tentando tomar o revólver da policial? Então, isso, trabalhando com essa versão, foi uma das perguntas que eu fiz, né, para a família, para os amigos, né? Eu falei assim, então, mas se ele não podia chegar perto da ex-esposa, o que ele foi fazer lá? Isso é fato. Mas o que mais, o que entrou na história, que me deixou assim, na dúvida, então não é nem assim, né? Essa versão, é o fato de ele ter um bom relacionamento, entendeu? Então, eu não sei, tá? Eu não tenho essa informação da medida protetiva, mas vamos supor, tá? Trabalhar com a hipótese que ele tinha medida protetiva contra a ex-mulher. Nenhum dos dois seguiu, então, porque ele tinha um bom relacionamento com ela. Eles se encontravam diariamente. Eles não tinham brigas assim. Brigas que tinham, né? Talvez foi isso que levou os dois se separarem, briga de casal, não sei. Então, o fato dele ir de madrugada lá é porque ele tinha liberdade para isso, né? Pelo que se deu a entender, e não foi a primeira vez. Porque ele tinha liberdade de ir e ele tinha amizade com a esposa. Então, mas uma dúvida que aparece aqui agora, ou até mesmo expressão de riso aqui, mas coisa séria, uma dúvida que aparece aqui agora pergunto para vocês aqui, qual é o cara em sã consciência, nossa, quando é a família, qual é o cara em sã consciência, a viatura sempre atende com 2 ou 4 pessoas na viatura. Qual é o cara em sã consciência, mesmo agressor de mulheres, que vai na baia de uma policial tentar arrancar uma arma? Suicídio. Para e pensa. 4 ali, ela é uma. 3 armados. A possibilidade de sair viva dali é nula. Posso falar isso como jurista claramente. É nula, é um suicídio. Porque o que a gente mais vê no Brasil, não criticando a polícia, é se um policial morre, quantos se levantam?
Agora o cara sendo atendido ali, a ocorrência, automaticamente ele ia sair dali na viatura, ele já tinha consciência disso. Agora, pro cara, desculpa a expressão, peço 1000 desculpas aí ao público, mas é um podcast e eu posso fazer isso. Cara, é o super-homem. E com peito de aço pra cima de um policial. Primeiro, que hoje em dia, pro cara, assim, gente, sou jurista, mas peço desculpa pra vocês, tá? Pro cara levantar a mão pra uma mulher, tem que ser muito forte, cara, pra encarar a bomba que vem pela frente. Porque a Lei Maria da Penha veio recheada de artigos para derrubar o homem. Então, assim, pro cara, primeiro, agir contra uma mulher. Segundo, desarmar ela. Desculpa aí, mas a pergunta é: o cara tem que ser muito super-homem. Porque não dá para fazer isso. Hoje, nenhuma mulher, não estou dizendo, não sou a favor, não. Mas se você levanta a mão para uma mulher, já baixa não sei quantas viaturas. O bar, hoje, existe uma. Não sei uma prerrogativa, não sei se eu tenho que ver direitinho, depois eu passo para vocês. Mas hoje estava sendo aprovado pelo Congresso uma lei que quando a mulher chega no restaurante, tá, numa boate à noite, se o cara se aproxima dela e quer alguma coisa com ela e ela se sentir violentada, sentir ali o mal-estar, o restaurante teria uma obrigação de instruir o segurança para ficar próximo dela todo o tempo e levar ela até o carro se tivesse saído dali. Então, automaticamente, essa versão é um pouco controversa na minha cabeça. Assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, tá assim, podem escrever aqui embaixo o que quiser, estou aqui aberto para ouvir. O nosso podcast, ele não é para falar besteira, não. Quiser reclamar, pode reclamar. Aqui, a gente fala o que pensa. Ok? Então fiquem à vontade para reclamar, falar o que quiser, mas eu não passo pano na cabeça de ninguém. Se a pessoa é justa, vale a pena você elogiar. Agora, não é, claramente aconteceu algo de errado. Então, claramente, isso deve ser averiguado. E uma outra questão também é o seguinte, aquela questão da violência. Violência gera violência. Então não existe um lado certo ou um lado errado. Existe algo que aconteceu certo e algo que aconteceu de errado. Cabe o quê? Cabe às autoridades ver isso de forma um pouco mais clara. Essa questão que violência gera violência foi algo que foi bastante discutido agora na Operação Escudo, que a Polícia Militar, em decisão do nosso governador, se dirigiu, né, às regiões ali da Baixada Santista para realizar uma operação pós o assassinato de um policial. Nós sabemos que isso é extremamente triste. Quando há a morte de um policial, há um atentado contra a sociedade, porque é um agente que trabalha em prol da sociedade. No entanto, violência gera violência. E foi por isso que essa Operação Escudo foi alvo de crítica. Porque, afinal, a polícia, com seu teor de combater a criminalidade, a gente sabe que o combate contra a criminalidade não é com flores, é com troca de tiro, que é a realidade. E isso, quem vai ser o alvo? É a população pobre que está no meio desse tiroteio. Então, quando há essa crítica de que violência gera violência, é exatamente por esse motivo. Porque um lado é a polícia fazendo o seu trabalho por meios de ordem daqueles que estão acima, e outros, os criminosos que estão ali trocando também. E quem está no meio disso tudo? A população pobre. E é a população pobre que é sempre prejudicada. Então, quando há essa crítica da violência policial, não é questão de defender bandido, que é o que muitos aí tentam criar essa narrativa de defensor de bandido. Em hipótese nenhuma nós estamos aqui defendendo o bandido. Nós estamos aqui visando aqueles que estão desarmados e aqueles que são inocentes, que estão no meio desse confronto, que não tem nada a ver com isso e são o alvo. Tá? Que a gente observa criança morrendo por troca de tiro, bala perdida, né? Será que é bala perdida? Escolas sendo alvos, todo tipo de pessoas trabalhadoras. E isso tudo a gente está criticando porque faz parte das autoridades pensar um projeto de que combate a criminalidade sem antes colocar a vida dos mais pobres em perigo. Né? Agora, até para finalizar um pouco esse clima um pouco pesado, o Ramon, ele foi dito, jornalista, cinegrafista,
O Ramon também é assessor da diretoria de ensino, né? Ele faz um trabalho lá muito importante com a direção de todas as unidades escolares da região Sul 3. O Ramon veste de Capitão América e sai num carro que é um triciclo que é extremamente chamativo porque é de personagens. O Ramon ele faz um trabalho interessantíssimo com o amigo dos capitães, né? Os amigos do capitão. Pode esclarecer para nós isso com crianças no Hospital do Câncer, tá? Então, por favor. Segunda a sexta, né, como o Luan ele citou, o trabalho na diretoria de ensino, né, convite, estou lá, vai fazer um ano mês que vem, a convite da senhora dirigente, dona Eunice, né, me convidou, então me nomeou como assessor, né, então hoje eu exerço minhas funções na diretoria de ensino. Então, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, o meu compromisso é com a educação, fora isso, é com o jornalismo, e aos finais de semana é com as minhas crianças, com meus carequinhas, que eu chamo, que é os meus filhotes dos hospitais do câncer, né? Que é o GRAC, o Itaci e mais alguns. Então, eu me visto de Homem-Aranha, né? Tem os amigos do Capitão. Pô, legal. Os amigos do Capitão. O que é os amigos do Capitão? De Paula é um amigo meu, assim, parceiro mesmo. Ele tem esse trabalho lindo, esse projeto maravilhoso. Ele se veste de Capitão América. Policial ele, não é? Isso. Foi candidato a vereador, a deputado. Isso. É uma figura muito conhecida no nosso bairro de Grajaú, Isso. nosso distrito, Exatamente. geograficamente. Então ele tem esse projeto onde ele se veste de Capitão América. Ele tem um triciclo. O triciclo dele é totalmente adaptado. Por quê? Para levar crianças que são cadeirantes também, né? Então ele tem um triciclo e tem uns carrinhos atrás. Então cada carrinho é de um personagem. Um é do Batman. De um herói. Isso, é de um herói. São vários carrinhos. E nós, né, ele tem muito contato, ele é bem visto nesse meio, né, do voluntariado. E aí, quando uma criança vai receber alta no hospital, principalmente, a mãe entra em contato, nós vamos lá, pegamos a criança, ele tem parceria com o McDonald's, com uns lugares, nós levamos a criança no McDonald's e levamos a criança para casa no triciclo. Então tá lá a placa, né? Recebi alta, eu venci o câncer, ou senão essa é a minha última quimioterapia, e a criança fica ali é o momento dela, porque a partir do momento que ela entra, isso, a partir do momento que ela, exatamente, sobe no triciclo, não tem ninguém na rua que não olhe aquilo. Claro, um trabalho muito bonito, né? Então a criança ali, aquilo ajuda muito às vezes no tratamento. E quando, porventura, não pode sair do hospital, né, para fazer esse passeio conosco, ir para casa ou algum tipo, nós vamos até o hospital, fantasiados, tudo fantasiado. Entramos no hospital, né, visitamos ali a criança, né? Então é muito bom, uma sensação assim que não tem explicação. Já teve algum caso de uma criança, a gente sabe que o câncer, boa parte dele é terminal, é uma doença que é talvez a mais temida pela população. Você tem um diagnóstico de câncer, você teve ali a sua sentença de morte, né? E quando é com crianças, que é algo que dói ainda mais. Já teve algum caso que você passou que assim rasgou a sua alma, o seu espírito, presenciar uma criança sofrendo, se acabando aos poucos com essa doença que a ciência ainda não desenvolveu nenhuma? Sim, é muito triste. Eu particularmente tenho como meta não chorar na frente das crianças, mas às vezes tem casos que eu chego em casa e desabo, né? Na frente deles eu não choro. Mas bem no começo teve um caso de uma garotinha, ela morava fora, né? A maioria mora fora de São Paulo, então eles vêm fazer tratamento aqui em São Paulo. Ela não morava aqui, e aí a mãe dela vinha, ficava uma semana com ela no hospital, se não me engano, e outra semana em casa. Uma semana no hospital, outra semana em casa. E ela, uma dessas idas e vindas, era o dia dela voltar, nós conhecemos, fomos lá no hospital buscar ela, demos aquele rolê da hora, levamos ela para fazer o passeio pela cidade, passamos pelo meio da poeira, e aí o De Paula falou assim, nós agora vamos no McDonald's comer um lanche. E ela estava com fome, porque quem faz quimioterapia sabe muito bem que é algo que desgasta a pessoa. Ela tinha acabado de fazer quimioterapia. E que criança, se eu falar assim, vamos no McDonald's agora, que criança não quer ir? E ela, o olho dela brilhou, eu não sei não, mas possivelmente ela nunca tinha ido no McDonald's, não sei. Mas enfim, e aí ela ficou muito feliz com aquilo, né?
Vamos no McDonald's, aquela alegria toda. Ó, já vai escolher um lanche aí que você vai comer. E ela tava com fome. E aí nós fomos no McDonald's. Chegamos no McDonald's, ela escolheu lá o melhor lanche, o lanche mais gostoso, batata, veio o lanche. Aí quando veio o lanche, ela não conseguiu comer, por conta do tratamento. E ela estava com vontade de comer, mas não conseguiu comer. Ela conseguiu comer. É muito triste, isso daí mexeu comigo de tal forma. E ela estava com fome, ela queria comer. Ela tinha, sabe, estava todo esse tempo no hospital, só comendo comida de hospital, saiu do hospital, vamos no McDonald's, escolheu o melhor lanche, bebida, tudo, batata, ela conseguiu comer, para não falar que ela não comeu nada, ela comeu uma batatinha. E mesmo assim, não conseguiu comer com a batata. E ela não conseguiu comer. Não conseguiu comer, embrulhamos para a viagem, né, finalizamos ali que tinha que finalizar, ela foi embora. E depois, mais ou menos de umas 2 semanas, chegou a notícia que ela faleceu, né? Então, aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Porque hoje nós estamos com vontade de comer alguma coisa, nós vamos lá, comemos. Simplesmente é algo simples. Mas você não conseguir comer, você ter vontade de não, sabe, você ter vontade de não conseguir, você, sabe, o seu organismo não aceitar, aquilo ali mexeu comigo, mexeu muito comigo e me motivou sim a continuar fazendo esse trabalho, porque infelizmente aquilo ali gerou uma tristeza para ela, mas o momento que ela esteve com a gente, essa menina deu risada do começo ao fim, e depois veio a falecer. Então, saber que essa foi uma das últimas alegrias que essa menina teve, uma das últimas lembranças, até o presente momento que ela faleceu, que ela teve, não tem preço que pague isso, não. Não tem preço que pague, não. Outra questão também, o Alex tem algum posicionamento, alguma pergunta para ele, que eu tenho outra. Pode fazer, porque nós estamos caminhando já para o encerramento. O Ramon também, ele é muito voltado à questão da cultura, né? Eu vi que você cobriu aí o velório de alguns MCs, né, que morreram. Você também fez parte de a cobertura de velórios de pessoas famosas que vieram a falecer. E você entrevistando diversas autoridades, celebridades. Só que a gente que é da quebrada, que é da periferia, a morte do MC Kevin, ainda mais para essa geração de adolescentes, dessa juventude, ele foi talvez o maior MC, o maior nome do funk paulista. E você esteve com ele dias antes, meses antes, e você viu o MC Kevin, né? Eu vi a sua foto aqui com ele, foi até na Mansão Maromba, se eu não estiver enganado, e eu também acompanhava o MC Kevin, querendo ou não, ele faz parte da cultura da quebrada, da favela. Como era o MC Kevin pessoalmente, fora das câmeras, fora dos holofotes? O MC Kevin estava até contando essa história ontem, né, lá com os alunos lá da escola, do trabalho. O MC Kevin foi assim incrível o meu encontro com ele, porque eu não estava programado me encontrar lá com o MC Kevin. Eu não saí de casa porque eu não queria encontrar com o MC Kevin. Eu saí de casa para me encontrar com o Toguro, lá na Mansão Maromba, com o Toguro me dá uma força para mim quando eu comecei no ramo jornalístico. E aí, por coincidência, quando eu cheguei na Mansão Maromba, assim que eu cheguei lá, sentei no meio-fio, né, estava cansado, eu vi um Jaguar estacionando e tal, mas imaginei que era 1.001 pessoas menos o MC Kevin. Daqui a pouco desceu do carro o Kevin, as crianças estavam na rua, ficaram tudo doidas. O Kevin era baixinho, o Kevin era alto. O Kevin era pequenininho. Minha altura, eu achava que era alto. Então, aquele monte de gente em cima dele, eu falei assim, quem é? Algum influencer? Eu não conseguia ver. Quando eu vi que era o MC Kevin, eu não sabia se eu ia, se eu ficava. E aquela minha foto com ele foi interessante, por quê? Porque tinha muita gente na rua e ele tirou foto. Jardim Verona, Zona Leste. Ele tirou foto de todo mundo. Tirou foto, tal, mas só que eu fiz uma foto sozinho com ele, porque tava tirando selfie, né? O pessoal lá, tinha muita gente. Aí quando ele tava entrando na Mansão Maromba, eu corri atrás dele e falei assim, Kevin, tem como eu tirar uma foto com você? Ele desceu de novo, né? Nem tinha obrigação de humildade, né? Desceu de novo quebrada, né? Daquele jeito dele, quebrada. Não, vamos sim, pegou, me abraçou, tirou a foto, fiz um vídeo com ele, sabe assim, foi bem legal. Porém, também triste, né? Parece que estava marcado aquele encontro, porque 2 meses depois o Kevin veio a falecer. E aquela força, aquele sentido que eu fui atrás do Toguro, para quem não nem viu o Toguro nesse dia, me motivou a ir no velório do Kevin
e fazer a cobertura jornalística. Foi ali que eu fui apresentado para o ramo jornalismo. Fiz amizade com muitos jornalistas, amadores, enfim, e me apresentaram para esse ramo. Então, foi triste, né, pelo Kevin, eu fiquei bem chateado, porque dias, meses antes eu estava com ele, mas prazer conhecer. E era jovem que nem nós, né? Jovem, Um jovem que teve sua vida todo ceifada. mundo triste, um acidente trágico, né? E, enfim, conversei com a Deolane no velório, conversei com a Dona Val, conversei com o pai dele, nada gravado, né? Porque eles não quiseram gravar a entrevista, é de se entender. Conversei com alguns MC, MC Brinquedo, né? Uns MCs que estavam lá, conversei com eles também, né? Conversa, nós estamos conversando aqui e deu para sentir o clima ali de quem era o Kevin, família, Kevin amigo, né? E eu tive a oportunidade de chegar até o corpo, né? E quando eu olhei o corpo, eu era uma vida real. Eu nunca tinha visto o Kevin, né? Sempre quis ver, mas sempre parecia impossível. Há um pouco tempo atrás vi ele com vídeo e agora estou aqui, né, infelizmente, com ele no caixão. Mas foi uma experiência muito boa e é isso. Só deixa saudades. Só comendo aqui agora no final do nosso podcast. Hoje, como nós ultrapassamos bastante o limite aí, né? O tempo já passou bastante o limite. Geralmente Tem uma parte 2. nós fazíamos um podcast aí 40 minutos, 1 hora, tal. Creio que hoje passou bastante, né? Equipe técnica. Nós estamos com o Gabriela aqui na equipe técnica, com o Tom ali, o famoso Tom ali na equipe técnica. E a Vera não precisa dispensa comentários, né? Pessoal, caminhando aí para o nosso final. Vamos lá, Ramon, suas considerações finais aí para o nosso público. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast, né, entenderam o teor da pauta, né, vocês que ainda não seguem, comecem a nos seguir, se inscreva e aguardem que essa foi só a primeira de muitas, né, ainda vai ter muitas conversas, eu estarei aqui presente, né, com outros convidados também, né, é um prazer fazer parte, tá bom? E agradecer muito, né, um grande abraço aí, principalmente a família, né, da Lana, que eu tenho conversado, a família do Gustavo, né, e todos vocês que admiram o meu trabalho, a equipe das páginas que eu trabalho também. Muito obrigado por tudo, continuem assim, se inteirando, assistindo e acompanhando coisas boas, porque coisa ruim o mundo está cheio, mas vamos focar nas coisas boas, tá bom? Esse podcast, com certeza, é um exemplo disso. Muito obrigado. Considerações, professor? Gostaria muito de agradecer à agência que está promovendo esse podcast, torcer que esse novo projeto a gente possa transmitir conhecimento, trazer convidados que acrescentem, que propaguem conhecimento a vocês, que tragam experiências diferentes, né? Agradecer ao Alex, agradecer a todos aqui da gestão, da direção desse programa, agradecer os patrocinadores, pedir também, né? A gente vai agora pedir o biscoito, pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, tanto a rede social do podcast, o Precisa Lei, quanto a nossa agência, seguir aqui o perfil do professor Alex, advogado Alex, o perfil do Ramon Rosa, seguir o meu perfil também, professor Doroteu. E é isso, né? A gente quer promover o conhecimento e acrescentar nesse mundo aí tão louco. Pessoal, aqui o professor e o jornalista que falou, o Ramon falou aqui, é só o começo, aí a pontinha do iceberg que está vindo pela frente, tá? A partir de agora nós vamos ter aí debates filosóficos, vamos ter bate-papos, vamos assim começar a movimentar São Paulo através da VB Studio, do podcast que diz a lei. A Matília está com a gente, olha que a Matília, o nome já diz, né? Matília. Então vem gente pra caramba aí somar. E gostaria de agradecer vocês por estar somando agora a nossa equipe, é lógico, a Bela vai dar uma aval dela aí mais tarde. Mas somando aí vocês na equipe, estão vindo para a equipe da VB Studio, vamos somar bastante, estão precisando de pessoas como vocês que falam a verdade, brigam pela verdade. E sejam bem-vindos ao VB Studio a partir de agora. Muito obrigado. Pessoal, agora como costumo encerrar aqui o nosso podcast, sempre falando sobre alguma coisa assim dentro de uma realidade. E o nosso amigo Ramon falou aqui sobre o MC Kevin. Kevin, né? MC Kevin. Kevin. E a gente vê, ele citou aqui uma coisa interessante. Uns dias ele estava chegando numa festa com um carro. Você falou a marca do carro? Jaguar. Aí a gente para e pensa, né? Estamos terminando praticamente hoje, setembro, esse verão amarelo. A gente para e pensa, a vida é um sopro.
A vida é segundos, a vida é minutos, mas o maior erro que o homem comete é esperar para viver daqui a uma hora, esperar para viver daqui a um dia, esperar para viver daqui a um ano. Quando eu falo isso, é aquela questão de que amanhã vai dar tudo certo, depois de amanhã eu vou conseguir isso. Não, o plano é hoje, agora, segundo daqui, terminou o podcast, já é futuro. E não tem cargo, não tem carreira, não tem nada que impeça você de ir para o mesmo lugar que o favelado, o pobre. O final de todos é o mesmo. Então, eu gostaria de deixar aqui, cultive as amizades que você tem hoje. Briga pelo direito, não somente o seu, mas pelo direito dos outros. Eu, como todo mundo sabe, deixo claramente isso, eu não sou muito fã de político. Mas precisamos conhecer política para ser alguém. E é essa a realidade que nós temos aí no nosso dia a dia. E queria deixar esse recado para vocês hoje no finalzinho do podcast. E queria também aproveitar aqui agora, sempre troco aí, né? Queria mandar um beijão aí para Maria, tá? Lá do Grajaú. Maria, hoje não vou conseguir passar no seu aniversário. Tá ok? Eu sei que tá tendo um churrascão aí, eu sei que tá tendo aí uma festa interessante. Você me mandou várias mensagens, conversamos até no começo da semana, convidei a Vera, a Stephanie para ir comigo, só que hoje nossa agenda correu, então eu quero desejar para você aqui um feliz aniversário e a cada dia a nossa amizade fica mais forte, ok? Gente, esse foi mais um podcast que diz amém. Foi um prazer ter vocês aqui. E no caso, hoje aí, qualquer erro, qualquer falha da equipe técnica que ele atrasa, principalmente a Gabriel. E é isso aí, gente.